A culpa católica é o excesso de remorso experimentado por católicos e por aqueles que, mesmo não praticantes, carregam essa herança. Esse sentimento nasce de uma consciência bem formada, mas a culpa católica é muitas vezes misturada com escrúpulos exagerados. Para se libertar dessa culpa, por séculos, a solução foi se abrir e se humilhar diante de Deus. Agora, a Globo News tenta usar essa ideia da culpa católica para amenizar a responsabilidade de Lula pelo aumento no preço dos ovos. Nos meses de janeiro e fevereiro, os valores dos ovos vendidos no atacado e no varejo no Brasil registraram altas entre 15% e 20% nas regiões produtoras de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo dos principais fornecedores. Esse reajuste virou uma questão nacional, podendo até influenciar o aumento da inflação. O presidente Luiz Galinácio Lula da Silva, na sexta-feira, declarou que não admite que atribuam a responsabilidade às galinhas em meio a diversas justificativas curiosas que têm circulado sobre o tema. Alguém está passando a mão. Esse é o dado concreto. E nós queremos saber quem é. Quem é, porque não é possível no mês subir de 140 para 210. A carne vai baixar. Vocês podem ter certeza que vocês vão voltar a comer picanha outra vez, porque a carne vai baixar. Vamos. Nós estamos numa briga tremenda, então nós estamos numa tarefa muito grande. O presidente da República, o vice-presidente, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, pode ficar até, vou colocar até o ministro da Saúde nisso, porque nós queremos encontrar quem é o pilantra que aumentou o ovo tanto. Lula afirmou que não pretende apontar as galinhas como responsáveis e diz que está em busca do esperto que provocou a alta no preço dos ovos. Mas aqui vai uma dica. Desde fevereiro, seus aliados na Globo News não acusam as galinhas, mas jogam a culpa na Quaresma. Fuck you, Elon Musk. Por volta de 20 de fevereiro, uma emissora sensacionalista já havia decretado que o motivo principal para o aumento dos preços dos ovos no Brasil são os católicos e a Quaresma. Olha, tem 3 fatores ali, eu venho conversando com algumas pessoas, falei até com um produtor mais cedo, 3 fatores que têm afetado mais o preço dos ovos. O preço do milho, que é usado como ração, que subiu em torno de 30% no último ano. A questão climática está muito quente e isso afeta também a produção de ovos, eu já explico por quê. E também a Quaresma, chegando agora depois da quarta-feira de cinzas, muita gente fica por 40 dias até a Semana Santa sem comer carne e acaba optando por mais ovos, né, para poder cumprir ali a cota de proteína na alimentação. Então acaba tendo uma demanda maior e o preço também sobe, com uma oferta que diminuiu um pouco justamente por causa da questão climática. Como está muito quente, a gente tem mostrado aqui mesmo na edição das 18 ondas de calor no país inteiro nas últimas semanas, e isso faz com que a galinha produza menos ovos. Ela tem a questão de eventualmente comer menos ração, justamente para dissipar o calor, para gastar menos energia, e aí acaba produzindo menos ovos, e por conta do calorão, a galinha gasta muita energia por conta do calor e acaba tendo menos energia na produção dos ovos. E a questão climática acaba despontando também no milho. Então, o milho subiu, afeta a produção de ovos, mas o milho também, um dos fatores, né, para a alta do milho nos últimos tempos, foi também a questão climática. Isso, claro, como você já mostrou e mencionou, entrou no radar do governo, o próprio presidente Lula mencionando, reconhecendo que o ovo está muito caro, porque o governo tem visto a popularidade do governo cair. Tem alguns fatores, não vou entrar nisso aqui agora, mas a inflação dos alimentos é um dos pontos que preocupou o governo, que vem fazendo com que muita gente desaprove o governo nesse momento. Há um problema. A Quaresma, como é chamado o período de 40 dias antes da Páscoa, ainda não tinha iniciado. Ela só começou 2 semanas após a reportagem, na quarta-feira de cinzas, dia 5 de março. Pois é, decidimos culpar a Quaresma, que nem estava em curso. Eu preferia quando atribuíam a culpa aos memes e às fake news. Pareciam mais consistentes. De qualquer forma, todos zombaram da teoria da Globo News.
e a vida seguiu. Mas os apoiadores da emissora são brasileiros e nunca desistem. Agora, vendo que o preço dos ovos segue subindo mas a quaresma já começou, resolveram ressuscitar a história. Depois do vexame de Stalinácio por causa dos ovos na sexta-feira, a jornalista da cota da diversidade, Flávia Besteira, ou seja, Oliveira, decidiu requentar a desculpa e afirmou com a maior desfaçatez que a tradição cristã foi um dos motivos pelo aumento do preço do alimento. De tom no discurso do Lula, que há 2 semanas responsabilizava a população. Se tá caro, não compre, troque. Essa é uma mudança evidente. Ele não está mais falando isso. É verdade, isso. Flávia. Não é culpa da dona de casa, não é culpa... Minha mãe me ensinava que quando tá caro, não compra outra coisa. E ele não disse isso hoje, nesse conjunto de declarações. Então, é uma mudança buscando uma empatia, um alinhamento com o consumidor e não responsabilizando Sidônio em ação. Eu acho digitais do Sidônio. Sobre o ovo, tem um outro elemento, além do que vocês citaram, do clima e da produtividade. As exportações saíram dados aqui que eu já passo, mas tem uma sazonalidade que também é conhecida nesse período de fevereiro até a Páscoa, que é a quaresma. Há um aumento de consumo de ovo porque pessoas religiosas, especialmente cristãos, católicos, reduzem ou eliminam o consumo de carne e aí usam o ovo como essa proteína. Isso aí está expresso nos índices de preço. O André Braz fala disso. Paulo Teixeira citou isso na entrevista também. Tem a quaresma, então pode dizer que o ovo cai depois da Páscoa. Passando a Páscoa tem uma tendência de queda. Mas a CPEA, que é da USP, divulgou aqui que em fevereiro as exportações de ovos atingiram um recorde para o mês de fevereiro, de uma série histórica que vem de 1997. Então, a gente está falando de 28 anos, um recorde em 28 anos. As exportações de ovos em relação a fevereiro do ano passado subiram 57,5%. Nossa, é muito. Então, houve, de fato, o Brasil era residual em termos de exportação de ovos, e isso que aconteceu nos Estados Unidos provocou um aumento de demanda por importação de ovos brasileiros, que também afetaram o mercado. Um dado objetivo recém-divulgado pela CPEA. Não tem nem como ficar bravo, só resta dar risada mesmo. Os católicos estão aqui desde 1500, a quaresma sempre existiu, mas só em 2025 o preço do ovo disparou. É um esforço muito grande para defender o painho, né, Flávia? Uma coisa que eu queria perguntar para ela, já que os católicos e a quaresma mexeu tanto no preço dos ovos, será que a carne ficou mais barata nesse período, já que os católicos consomem menos? Não, né? Pelo contrário, ficou até mais caro. Sugiro um experimento. Que tal olhar os últimos 10 anos da quaresma para ver se essa teoria do ovo faz sentido? Fora que, para Flávia e os esquerdistas jogarem a culpa nos católicos ao invés do Lula, tem uma vantagem. Combina direitinho com a pauta deles de atacar os cristãos. Flávia, tem religião de matriz africana, sacrificando galinha sem parar. Menos galinhas, menos ovos. Já pensou em apontar o dedo para elas? Claro que não, né? Afinal, você é ativista racialista. Logo, vai dizer que o café tá caro porque os católicos estão com sono depois de ver as lives do Frei Gilson às 4 da matina. O discurso da Flávia virou piada, meme e zoação nas redes sociais que só os brasileiros sabem fazer.
Mas essa bobagem acabou inspirando um vídeo do brilhante comediante Paulo Souza. Que é a quaresma. Há um aumento de consumo de ovo porque pessoas religiosas, especialmente cristãos, católicos, reduzem ou eliminam o consumo de carne e aí usam o ovo como essa proteína. É isso mesmo, Daniela Lima. Foi descoberto o maior esquema de sabotagem a um governo da história da humanidade. Com a finalidade de arruinar o brilhante governo de Luiz Inácio Lula da Silva, as autoridades descobriram que a inocente quaresma dos inofensivos cristãos católicos, na verdade não passa de um plano nefasto, onde sob o pretexto de não consumirem carne, os católicos aumentam drasticamente o consumo de ovos, para que o preço do ovo aumente, engane o povo, para que todos pensem que é culpa do governo Lula. O esquema envolve bispos, cardeais, papas e até o rei Constantino, do século IV, que estabeleceu o Concílio de Nicéia há 1700 anos, pasme, para instituir a quaresma, só para prejudicar o governo Lula. Que papelão, hein, rei Constantino? A Globo está sempre presente para escancarar esses esquemas podres, porque talvez você estivesse pensando que o aumento do preço do ovo tivesse a ver com a má administração do governo Lula, mas agora você sabe a verdade. Então é isso, Daniela. Em breve nós voltamos com mais notícias sobre as investigações do possível envolvimento dos senhores de engenho dos séculos XVIII e XIX no aumento do preço do café. Voltamos com você nos estúdios, Daniela. A realidade é uma só. O Petralha ignorante, o analfabeto de 9 dedos, só observa a escalada no preço dos ovos quando já estava exorbitante, incapaz de antecipar, de planejar ou de agir. Ele não lidera, nem conversa com os ministros. Alguns ele nem sabem quem são. É um desastre. Vale lembrar que nos 4 anos do governo Bolsonaro também houve quaresma, mas os ovos não dispararam. Logo, o verdadeiro responsável é óbvio, o próprio Lula. E espere só, daqui a pouco vão dizer que os ovos da Páscoa subiram por culpa dos católicos também. Flávia e Globo News. Não é porque o católico tem culpa no cartório que ele é otário. Inventem outra, né? Vocês, já que eu não tenho tucunaré, tô comendo ovo de Eva. De Eva. Ovo de Eva. Porque tudo que é ovo é igual. Eu tô comendo agora ovo de pata. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo, salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!